A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Está entrando no ar em www.mundialnewsfm.com.br. Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Oferecimento: produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na rua Leite Ribeiro 4, loja AB, esquina com rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail contato@meierpetshop.com.br. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Hilton Soares e JC Madureira. Boa tarde, amigo ouvinte, internauta. Hoje, 7 de abril de 2014, iniciando mais um programa Conexão Tupinambá. Índio quer saber. Primeiro, nós queremos pedir desculpa pelo atraso do início do programa. Nós tivemos aqui alguns problemas técnicos, já foram resolvidos. Nós estamos começando aqui com 15 minutos de atraso. Mais uma vez, pedindo desculpa ao nosso querido internauta e meu querido e minha querida ouvinte da Conexão Tupinambá. Índio quer saber. Hoje, 7 de abril, nesse intervalo que nós tivemos entre um programa e outro, teve o dia 1º de abril, dia da mentira, teve a renúncia do Sérgio Cabral, aconteceram as descomemorações da ditadura militar, finais do campeonato estadual do Rio de Janeiro, São Paulo, e a Copa está chegando. A Copa está chegando. E aí, vai dar Brasil ou não vai? Boa tarde a todos, 1h16. Hoje nós vamos navegar sobre esses assuntos, batendo um papo ameno e tranquilo com meu amigo Acioli, trocando ideia. O meu companheiro Newton hoje está dando aula. Sabe como é que é, né? Professor não ganha 30 mil por mês, tem que ralar. Então está dando aula, não pode estar presente. O outro colega nosso, Márcio Franco, se encontra a caminho no trânsito leve e livre de fluxo fácil e bom do Rio de Janeiro. Em breve ele estará conosco aqui, um pouquinho atrasado, mas estará chegando. Enquanto isso, eu e a Cioli vamos conversando sobre amenidades. A primeira pergunta da Conexão Tupinambá, Índio quer saber, e aí, a Cioli, quem vai ser campeão domingo que vem no Maraca? Boa tarde, Acioli. Boa tarde, Newton. Boa tarde, amigos ouvintes do Conexão Tupinambá. Olha, em futebol a gente não pode afirmar quem vai ganhar, quem não vai ganhar, principalmente por se tratar de um clássico, né? São dois gigantes, né, do futebol brasileiro. A gente brinca muito,
chama daqui, porque o Vasquinho, porque o Menguinho, porque não sei o quê, aquelas gozações todas que fazem a alegria do futebol. E às vezes até brigas, né? Mas, em se tratando de dois gigantes, eu posso até dar um palpite, né? O Flamengo deve faturar mais um título porque leva vantagem no empate. Mas lá nos 90 minutos do próximo domingo, né? Estarei lá com certeza, estarei lá. Esses 90 minutos é que se decidirão aí quem será o campeão carioca do ano de 2014. Espero que seja o Flamengo. Convidei o Madureira para falar sobre amenidades, né? Madureira é vascaíno e eu flamenguista. Mas a gente não briga, não. A gente está sempre numa boa. E o conselho aí para a torcida aí é para que esteja sempre numa boa, na paz. Torça em campo, deixa os jogadores brigarem, mas brigarem pela bola. Pois é, senhora, veja bem, a gente aqui, flamenguista, vascaíno, vivendo pacificamente, dialogando, infelizmente, deu no lance de hoje que no Maracanã, aos redores do Maracanã, tudo correu na paz. Mas em Campo Grande, disse que o pau comeu solto. Torcida flamenguista e torcida vascaína, a madeira gemeu. Torcida organizada entrou em conflito em Campo Grande, ou seja, a gente consegue paz nos estádios, mais longe dos estádios, o couro comeu feio. Acho que isso é uma questão que a gente precisa cada vez mais estar chamando a atenção da sociedade, em particular dos torcedores. Brigar, sair no tapa, machucar por causa de futebol, por causa de qualquer coisa, não tem muita graça, né, senhores? Imagine, vocês que gostam de brigar, comecem a refletir da seguinte forma: o jogador, quando entra em campo, ele está ganhando por mês, num futebol profissional, num time de primeira linha, ele não ganha menos que 10 mil reais por mês, o jogador. Entra, joga sua bola, anima a torcida, ou deixa a torcida triste, e você que está na rua brigando, saindo no tapa, machucando ou até matando alguém que não tem nada a ver com essa história, cometendo um crime bárbaro, quanto é que você ganha por mês para ficar fazendo isso? O que você ganha com isso mesmo? O que você ganha com isso mesmo? Qual é a satisfação? Acho que tem que começar a questionar um pouco isso, né? Refletir um pouco sobre essa sei lá, irracionalidade, essa falta de visão. Qual é a graça? Eu queria saber qual é a graça de ficar brigando por causa de futebol. Debater, brincar, zoar, discutir na mesa do bar tomando cerveja, isso é válido, é do jogo, é do ambiente, faz parte de aliviar a pressão do dia a dia. Agora, brigar, sair no tapa, tirar a vida de alguém por causa disso, tá com nada. Mas falando de amenidades, voltando às amenidades, é o seguinte: como torcedor, óbvio, como torcedor, eu vou dizer, o Vasco vai ser campeão. Agora, se eu for ter uma análise científica dos dados, aí eu vou dar dois dados aqui para o meu amigo Acioli, que é o seguinte: dois não. O time do Flamengo que jogou ontem é o time que no campeonato carioca praticamente está invicto. O time que jogou ontem não é o time que joga Libertadores, por exemplo. Então, esse time que jogou ontem do Flamengo é o time mais tinhoso, é o time mais chatinho. Na sua estatística no Campeonato Carioca, esse time praticamente, se eu não estiver enganado, não perdeu. Já o time dito como titular, que disputa a Libertadores, já perdeu jogando Carioca e já perdeu na Libertadores. Então, olha só, eu digo o seguinte: primeiro dado é esse: o time de ontem é o time que não perdeu no Campeonato Carioca. O jogo foi 1-1, foi equilibrado. Primeiro tempo foi do Vasco, segundo tempo foi do Flamengo. Foi um jogo equilibrado. O jogo da semana que vem, em tese,
se o técnico do Flamengo não tomar a mesma decisão de escalar o mesmo time, já vai ter os jogadores aí dito titulares. Eu não sei como é que está o calendário do Flamengo durante a semana, se vai jogar pela Libertadores. Quarta-feira joga com o Leão pela Libertadores. No Maraca, não é isso? Maracanã. Pois é. Então a tendência é o Jaime mesclar o time no próximo domingo. Já o Vasco, a tendência, se não tiver ninguém machucado durante a semana, que deve jogar pela Copa do Brasil também, se eu não me engano. Com o Rezende. Com o Rezende no São Januário. Se não tiver ninguém machucado, tende a repetir o time. Então, eu acho que tende a ser um jogo, mais uma vez, equilibrado, com a ligeira vantagem para o Vasco da Gama. Por que ligeira vantagem para o Vasco da Gama? O Flamengo vai estar vindo de um jogo da Libertadores e todo mundo sabe que o jogo da Libertadores é desgastante. Embora o Flamengo jogue pelo empate, 1-0 dá o título ao Vasco da Gama. Então eu acho que o Vasco no segundo jogo vai levar uma ligeira vantagem. Ligeira. E outro dado, mas aí é um dado que pode mudar, é os que eu estava fazendo uma pesquisa na Federação do Rio de Janeiro. E diz o seguinte: dos 45 títulos estaduais que foram disputados entre Vasco e Flamengo, por favor, a senhora anote. Dos 45 não, dos 47 títulos estaduais em que a final foi Vasco e Flamengo, 25 títulos foram ganhos pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, 22 pelo Clube de Regatas Flamengo. Ou seja, o maior vice da história do Campeonato Carioca na disputa Vasco e Flamengo é o Flamengo. O Flamengo tem o maior número de títulos de vice-campeão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. São só contribuições para a nossa conversa. Arcioli. Bem, você deixou dados aí, teceu considerações filosóficas, científicas, mas no início eu disse que futebol são os 90 minutos. A tendência é que o Vasco parta para cima, porque o Vasco precisa ganhar. Você se esqueceu disso. É necessário o Vasco ganhar. Hoje, no dia de hoje, tecnicamente o Vasco tem um time limitado. Ele planta ali no meio-campo, na defesa, solidificou aquilo ali e vai para aquele contra-ataquezinho quando existe, ou por uma bola parada, o camarada vai lá, aparece um zagueiro, mete um gol, uma defesa mal posicionada, o Caronte segurou o Felipe, não deixou o Felipe subir, a Rede Globo mostrou, a Bandeirante mostrou, a tecnologia mostrou, o Felipe ficou impedido de subir, o Vasco foi lá e fez o gol. Não, aqui não é... Isso são coisas de futebol, nós já ganhamos 2 vezes roubando o Vasco também o ano passado, entendeu? Roubamos 2 vezes com 2 gols do Léo Moura. Foi roubado mesmo, o último jogo agora foi roubado, que a bola entrou 30 centímetros, o Felipe tirou ela do gol, e são coisas de futebol. Na sua análise científica, o Flamengo não jogou com time de reservas. O Flamengo jogou desfalcado de 4 titulares. 4 titulares. Que, no meu ponto de vista, 2 ali poderiam até ficar sentadinhos no banco. Eu prefiro, por exemplo, o Luiz Antônio ali, só que não está escrito na Libertadores. Mas eu prefiro o Luiz Antônio ali. Joga muita bola. Eu prefiro o Negueba ali. Porque o cara entra e desequilibra. Então, teoricamente, como você falou, o Vasco, não vejo que o Vasco leve vantagem. Olha só, o empate é do Flamengo. O Flamengo vai tentar administrar. E o Flamengo tem um poder ofensivo bem maior que o Vasco. O Vasco ele tem aquele equilíbrio muito bom, por sinal. Ganhou do Fluminense assim e empatou com o Flamengo ontem. Planta a defesa, faz aquela linha de 4 ali, com aquele argentino lá que... Pô, o cara joga muita bola, joga limpo, o Guinha Azul. Tem gente que tem raiva do cara, eu não. Eu admiro muito o futebol daquele cara. O cara joga raçudo. E um detalhe, joga limpo. Ele não dá pancada.
É verdade. Ele entra duro, Ele entra duro, mas ele não dá pancada. Não é desleal. Não, é um jogador limpo e joga muita bola. Gostaria desse cara no Flamengo. Isso eu falei desde o ano retrasado, quando o Internacional cogitou em vender o cara, despachar o cara lá. Mas, teoricamente, eu acho... aliás, não é teoricamente, cientificamente, como você analisou, que o Flamengo leva uma grande vantagem sobre o Vasco. Mas volto a repetir, em futebol tudo pode acontecer. De repente, os Cruz Maltinos aí dão uma louca nos caras, os caras partem para dentro, metem uma goleada, entendeu? Mete uma goleada. Para isso eu torço. Para isso eu torço. Quando eu já vi o Edmundo reestreando no Vasco, o Edmundo arrasou com o time do Flamengo. Eu estava no Maracanã. Meteu 4-0. Eu estava no Maracanã e vi esses 4 gols do Edmundo quando chamou o Júnior Baiano para dançar. Vem, Baiano! Que beleza! Ele dançou a marcha olímpica, o cara pintou e bordou. E o Flamengo era bem melhor do que o Vasco. O Vasco foi lá e meteu-lhe 4-0. Agora o Vasco tem que tomar cuidado para não tomar 4-0. Porque o Flamengo volta com Léo Moura, volta com Elano, tremendo batedor de falta. Aquela lateral esquerda do Flamengo não existe. Você vê que o Vasco jogou o tempo inteirinho em cima da ala esquerda do Flamengo e dali partiram os contra-ataques e o gol. Pois é, senhor. Aqui outro dado, não científico, mas estatístico. O Flamengo fez 36 gols no Campeonato Carioca, tomou 16, saldo 20. O Vasco fez 31, tomou 11, saldo 20. Então, no saldo de gols, Flamengo e Vasco estão empatados. No número de gols tomados, o Flamengo tomou 16, o Vasco tomou 11. O Vasco é a defesa menos vazada do Campeonato Carioca. Mas tinha que ser, pô. Só joga na defesa, na retranca, tinha que ser. Não joga só na defesa, não. O novo técnico... Defesa e bola aérea. Não, o técnico do Vasco, eu não guardo o nome dele. O técnico do Vasco fez uma coisa nesse time que há muito tempo não se via. Primeiro, o Vasco contratou um goleiro decente, né? Me desculpa os outros, muito bom. Contratou um goleiro decente, que transmite segurança à zaga e ao time todo. O detalhe, goleiro da seleção uruguaia. Goleiro da seleção uruguaia, Martin Silva. Segundo, com a saída do Dedé, ficou aquela impressão de que ficaria um buraco na zaga, tal. Veio o Rodrigo. O Rodrigo também me parece, e tenho demonstrado em campo, uma ótima aquisição. E o Luan, que veio das categorias de base. Muito bom. Está mostrando o entrosamento. Então o Vasco acertou a cozinha. A defesa. Acertou a cozinha. Por isso é importante. Por isso que é menos vazada. O que aconteceu no ano passado? O Vasco tinha jogos que estava jogando bem na frente, pressionava, fazia gol, mas tomava gol infantil. Gol que nem pelada tu toma. Então, quer dizer, não adiantava nada. Então, acertou a cozinha. A cozinha está acertada. Está dando segurança ao time. Falta, no meu modo de ver, no time do Vasco, é acertar a pontaria. Me parece que o time do Vasco chega na frente, arma a jogada, monta, bota o cara na cara do gol, ali para só partir para o abraço, dá uma pane na cabeça do cara, o cara fica nervoso, sei lá o que é. Me parece que há uma certa ansiedade na cabeça ali na linha de frente do Vasco, porque, por exemplo, no jogo contra o Resende, que não foi o time reserva que entrou, no caso do Vasco, eu assisti o jogo, nitidamente aconteceu isso. O Vasco encurralou o Resende, mas quando chegava na hora de finalizar, a finalização era uma coisa... E foi um perigo, hein? Porque ele joga agora contra o Resende, lá em São Januário. Exatamente. Se perder, eliminado da Copa do Brasil. Exatamente. Teve condições de resolver o jogo lá em Manaus, mas... Então, o que acontece? Eu acho que o time do Vasco da Gama, se botar a cabecinha no lugar, se controlar a ansiedade e melhorar a pontaria, eu acho que tem condições de ganhar o time do Flamengo no domingo. O time do Flamengo não é fácil, o time do Flamengo não é nenhum timeco, muito pelo contrário. A gente, como torcedor, fala tudo, né? Urubuzada, mulambada, a gente fala tudo, mas...
Se o time do Vasco tiver a cabeça no lugar, nós vamos aumentar para 26 títulos estaduais contra 22 do Flamengo. E vamos lá dizer, Flamengo é o maior vice do estado do Rio de Janeiro. Não, mas você está falando títulos entre Vasco e Flamengo, porque o Flamengo, se ganhar agora, tem 33. Mas tem uma curiosidade aí, né? Você falou que botar a cabecinha no lugar. Tem que botar a cabecinha no lugar e os pés na bola. Você tem que se lembrar disso. Cabecinha no lugar e os pés na bola. Esse é o primeiro ponto. Todo mundo tem o pé na bola. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você falou em estatística aí. Olha, para se estatística desse alguma coisa a alguém, o Santos Futebol Clube era o maior time do mundo. Entendeu? O Santos, sabe qual era o resultado do Santos? Não sei se você pegou o Santos, era Pelé, Coutinho, Mengalvo, Dorval, acredito que não tenha pego. Não, só o vídeo VT. Não, eu peguei, eu vi jogando. Entendeu? Uma curiosidade, olha só. Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. O maior ataque do mundo em todos os tempos. A defesa do Santos não valia nada. Mas ela tinha um negão lá na frente. Aliás, opa, é negão porque é conhecido como Pelé. Hoje em dia tem que ser chamado de afrodescendente. Acabou essa história, hein? Nem pode mais chamar de negão, né? Afrodescendente. Mas o Pelé a gente chama de negão porque ele ficou conhecido como negão e nenhum desapreço aí ao Pelé negão. Mas só que tinha um detalhe. Os resultados eram assim: 5-4, 6-5, 6-4. O Santos levava 4, mas fazia 5. Levava 4, mas fazia 6. Inclusive contra o seu Vasco, o Vasco no primeiro tempo ganhando do Santos de 3-0. No segundo tempo, o Sr. Edson Arantes do Nascimento foi lá, fez 3-3. Ele fez 3-3, faltando 1 minuto para acabar o jogo. Ele pegou uma bola, entendeu? Partiu para dentro da defesa do Vasco. Um zagueiro chamado Coronel, deu-lhe uma porrada no negão, meu irmão. Aí... Foi o pênalti, o milésimo gol? Não, isso vai bem depois. O negão não pegou, botou a bola no lugar e chamou um ponto esquerda chamado Pepe. Que era o Pepe. Era o chute mais mortal do mundo. O Pepe deu-lhe uma porrada. O goleiro do Vasco chamava-se Ita. Ih, tá ferrado. Entrou com bola e tudo. E era um grande time o Vasco, hein? Ita, Paulinho e Bellini, S. Orlando e Coronel. Entendeu? Essa era a defesa do Vasco. Ita, Paulinho e Bellini, S. Orlando e Coronel. Não adiantava, ninguém passava naquela defesa do Vasco. E o Santos foi lá e fez 6. Pois é. Então, essa é a estatística também. Madureira, olha só, as estatísticas da FERJ, entendeu? Serve só para o saudosismo. Não, por quê? Por que vale para o Flamengo dizer que tem 33 títulos estaduais? Mas não vale para dizer que já perdeu para o Vasco? Não, o Flamengo tem 33 títulos estaduais. Então pronto. O Flamengo não... Você imagina, desses 33 títulos estaduais... O Vasco tem 10 anos que não ganha um campeonato. Presta atenção, você está dizendo que o Flamengo tem 33 títulos estaduais. 32. Com esse, já estou contando com esse de domingo. Então, você tem 32 títulos. 22 foram disputando Flamengo e Vasco. Então, 10 foram disputados contra outros clubes. Certo? 10 foram disputados contra outros clubes. Sim, mas isso em situações esporádicas. Sim, o futebol do Rio de Janeiro está voltando ao seu leito natural, que é Vasco e Flamengo. O resto é coadjuvante. O Vasco foi ex-vice-campeão do Flamengo. Foram 6 vezes seguidas. Ainda assim, vocês são mais vice-campeão que nós vascaínos. Mas veja bem, perceba uma coisa aqui. Mantendo o leito natural do Rio de Janeiro, que é a rivalidade Vasco e Flamengo, o resto é coadjuvante. Não adianta. Vamos lá. Botafogo. Agora só tem Copa do Brasil e Libertadores. E se vacilar no próximo jogo da Libertadores... Dança. É lá na Argentina. E o jogo é lá, exatamente. Fluminense
O presidente do Fluminense resolveu dar uma de macho e demitiu o Renato Gaúcho, contrariando seus patrocinadores. Contratou Cristóvão. Demitiu com certeza que esse camarada não ganha nada, rapaz. Isso é igual a balão japonês, velho. Contratou Cristóvão, ex-técnico do Vasco, estava no Bahia, e que era o técnico que o presidente do Fluminense queria para treinar o time do Fluminense. Ao Fluminense agora só resta a Copa do Brasil, nem Copa do Brasil e... Apanhou lá fora. Se perder aqui, ou empatar, dança. Tem que recuperar. E Campeonato Brasileiro. Ponto. Vamos ver o que vai acontecer com o Botafogo. Campeonato Brasileiro no tapetão. Agora, a gente tem só um minutinho aqui para você concluir. A gente chamar o nosso comercial aqui. Só para dar uma pequena conclusão. Eu acho que a grande preocupação do Vasco hoje não deveria ser nem ganhar o Campeonato Carioca. É claro, se ganhar bom, moral, tá tudo bem, a torcida vai ficar bem, menos assaltos no Rio de Janeiro, aquela história toda, né? Tem que devolver a gozação, né? Agora o Vasco deveria se preocupar. Agora eu estou falando sério, galera. Estou falando sério. A segunda divisão do Campeonato Brasileiro é terrível. Ela é pior do que a primeira divisão. E outra coisa, eu faço questão de assistir. Eu faço questão de assistir a segunda divisão. Não estou aqui brincando nem gozando, não. Por um simples motivo. Eu gosto de futebol acima de tudo. Eu gosto de futebol. E tem jogos maravilhosos. Jogos sensacionais. Então eu faço questão de assistir a segunda divisão. É disputadíssima e tem que ter time. Galera vascaína, cuidado que a terceirona está por aí. Que nada, seu olho. Vamos para os nossos comerciais e Vascão campeão estadual da segundona da Copa do Brasil. Nossos comerciais, por favor. Estamos apresentando Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na rua Leite Ribeiro 4, loja AB, esquina com rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail contato@meyerpetshop.com.br. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Voltamos a apresentar Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Amigos ouvintes, internautas, são 13 horas e 42 minutos, 7 de abril de 2014. Estamos aqui no nosso programa Conexão Tupinambá Índio Quer Saber, programa de responsabilidade do Sindicato Sociólogo do Estado do Rio de Janeiro, na Rádio Mundial News FM.
Para encerrar aqui o nosso diálogo sobre futebol, algumas rapidinhas. O Santos, em São Paulo, que vinha derrubando todo mundo, era só strike atrás de strike, goleada atrás de goleada, perdeu para o Ituano, 1-0, no jogo do Campeonato Paulista esse final de semana. Quero só chamar a atenção para o técnico santista, Oswaldo de Oliveira. Oswaldo tem essa mania de montar time forte, competitivo, futebol bonito, vai, ganha, chega na final, perde. Com honrosas exceções. É óbvio que ele já foi campeão, mas se olhar no geral, o Oswaldo tem a capacidade de montar times competitivos, com futebol bonito, né? Com o tal do famoso futebol coletivo, bonito, futebol arte, alegre, dinâmico para cima. Mas chega na final, não sei o que dá com esse time do Oswaldo Oliveira, que parece dar uma pane. Todo mundo esquece tudo, vacila, abre o olho Santos, que vocês perderam para quem vocês menos esperavam perder. Senhores, já falei do Fluminense, falei do Santos, falei do Botafogo. Vamos falar rápido aqui para a gente encerrar. Copa do Mundo está chegando. Copa do Mundo, o relógio está começando a contar, vai começar dia 12 de junho. E até lá o assunto começa a ser cada vez mais Copa do Mundo, entrega dos estádios, conclusão das obras. E aí o espetáculo. Daqui a pouco o Filipão convoca a seleção. Hoje o jornal O Globo, eu comprei o jornal antes de vir para cá, está entregando um álbum de figurinha para colecionador, álbum bonito, está sendo distribuído no jornal O Globo. Daqui a pouco nós vamos estar no clima da Copa. E até depois do final, enquanto a Copa não acabar, não terá outro assunto no planeta que não seja a bola rolando. Aí veja bem, senhores, enquanto a Copa não acabar, não vai ter Ucrânia, não vai ter Putin, não vai ter Crimeia, não vai ter alemão, não vai ter maré, não vai ter trânsito, não vai ter que mais? Não vai ter crise econômica dos Estados Unidos, não vai ter CPI da Petrobras, não vai ter, enfim, não vai ter nada. É só Copa do Mundo. As sequelas que o Eduardo Paes deixou no Rio de Janeiro, as sequelas do Cabral. Não, do Cabral eu vou falar daqui a pouco. Cabral renunciou, vai com Deus, vai capeta, mas tudo bem, deixa pra lá. Mas só falando do futebol, o que acontece? Copa do Mundo, beleza, espetáculo, a torcida brasileira, como sempre, o povo brasileiro vai receber todo mundo de braços abertos, vai ser uma grande festa, todo brasileiro vai torcer para o Brasil ser campeão. Agora, não vamos esquecer de que a Copa tem início, meio e fim determinado. Acaba. E depois que acabar a Copa, nós vamos discutir qual vai ser o legado que vai ficar para o Brasil na área do esporte, nas diversas áreas. Qual o legado que a Copa do Mundo vai deixar. E vamos começar a discutir isso, inclusive, em ano de eleição, que a Copa termina em julho. Um mês depois começa a campanha eleitoral. Então já vamos estar em campanha, discutindo campanha, quem é quem. Vamos tratar isso aqui um pouquinho mais depois do outro intervalo. Mas a Copa do Mundo está aí. E tem a turma, para não dizer que não falei das flores, sou democrático. Tem a turma do que diz que não vai ter Copa. Para essa turma eu digo o seguinte, galera, vai ter Copa. Então manifestações faz parte do processo democrático. Levantar cartaz, mobilizar o povo contra o padrão FIFA, contra a elitização do futebol, contra a elitização
do patrimônio público, a privatização do patrimônio público, isso é do exercício da democracia, isso é legítimo, vamos chamar, vamos convocar. Agora não vamos dar elemento nem carne a gato, não vamos alimentar os fantasmas da sociedade brasileira. Nós vivemos aí, e já entrando no outro assunto, nós já vivemos um período obscuro na sociedade brasileira, que foi o período da ditadura militar. E vimos, né, comemorações para lá, comemorações para cá, uns contra, outros a favor, mas o importante é a gente não perder o rumo. Então, senhores, não há nada a ser comemorado com relação ao golpe militar de 64. Nada. Não há nada a ser comemorado. Nós temos é que denunciar, nós temos é que, cada vez mais, não deixar que se apague da memória, principalmente das novas gerações. Principalmente das novas gerações, nós não podemos deixar que se apague um passado obscuro. Não para repetir, é justamente para que não aconteça novamente, para que ninguém se leve gato por lebre. Essa tese aí de que alguns defendem, que o Brasil está virando Cuba, que estão esquerdizando o país, que, enfim, essas outras afirmações que falam para tentar um clima de terror, de instabilidade, para justificar a volta dos militares, porque com os militares, alguns chegam a dizer que com os militares não tinha tanta corrupção. E aí eu tenho que dar a mão à palmatória a uma questão. Veja bem, senhores, no regime militar, a corrupção ela não era denunciada. Não é que não tinha, não era denunciada. E tem aí um grande meio de comunicação que adora fazer denúncia hoje de corrupção, mas que na época da ditadura militar calou a boca porque construiu seu patrimônio e sua força dentro do regime militar. Construiu o seu patrimônio, a sua força nacional, de transmissão nacional, no leito do governo militar. Enquanto outras emissoras que queriam denunciar foram fechadas, seus jornalistas foram caçados e perseguidos e assassinados, alguns, mas os dela tinha quase que uma proteção. Ainda teve gente que sofreu, e foi perseguida, mesmo pertencendo a este grande meio de comunicação. Mas veja bem, senhores, no regime militar é falso dizer que não existia corrupção. Na verdade, não se podia criticar, não se podia denunciar, porque se criticasse ou denunciasse, as portas dos jornais eram fechadas, os jornalistas eram perseguidos e até mesmo assassinados. Então eu dou a mão à palmatória, eu prefiro a democracia com os meios de comunicação falando, denunciando, do que a ditadura sem os meios de comunicação falando, denunciando. Outra discussão que nós podemos fazer com relação aos meios de comunicação, que aí é a diferença que nós temos que começar a estabelecer, que é o seguinte: uma coisa é o direito à informação, outra coisa é o direito ao livre exercício do profissional da área de jornalismo. Tudo isso faz parte da democracia. O que não dá para a gente aceitar é que só possa existir uma versão ou um único veículo de informação ou apenas um grupo minoritário controlando as informações no país, o que é noticiado e o que não é. Então, se hoje nós não temos a ditadura do governo militar, se hoje o governo militar não está no poder, não é autoritário, não manda prender, não manda fechar jornal, nós temos, de outro lado, um grupo pequeno que controlam os meios de comunicação e eles decidem o que aparece e o que não aparece nos meios de comunicação, o que existe e o que não existe. Então, nesse aspecto, nós temos que
brigar pela democratização dos meios de comunicação. Os grandes meios de comunicação vão continuar existindo, falando o que quiser, escrevendo o que quiser, dando a sua opinião. Só que agora nós temos que ampliar o espaço democrático dos meios de comunicação. Nós temos que fazer com que as rádios comunitárias, as TVs comunitárias, os pequenos jornais, as pequenas revistas, os profissionais de comunicação que não trabalham nos grandes veículos de comunicação tenham espaço para exercer a sua opinião, o seu trabalho, o seu exercício profissional. A luta hoje não é, como alguns grandes meios de comunicação estão querendo dizer para a sociedade, que qualquer lei que venha regulamentar o exercício das meios de comunicação é ditadura, é censura. Isso é mentira. Porque a lei que quer ser aprovada no Congresso Nacional, é óbvio que tem uns malucos aí que querem censurar jornal, revista, internet, uns porra louca aí que acham que vão conseguir fazer isso. Mas o que a gente tem que fazer hoje é uma regulamentação que amplie democraticamente o exercício dos meios de comunicação. Nós não podemos deixar os meios de comunicação na mão de meia dúzia de famílias, controlando e eles decidindo o que existe, o que não existe, o que pode publicar, o que não pode publicar. Nesse aspecto, a luta é pela democratização dos meios de comunicação. A luta é para ampliar a participação da sociedade civil. Como eu disse, rádios comunitárias, TVs comunitárias. Um exemplo, senhores, Rádio Mundial News FM, uma rádio alternativa, que na ditadura militar não existia e que hoje pode ser ameaçada pelos meios de comunicação, pelos grandes meios de comunicação. Eles podem e querem controlar este processo. Nós não podemos deixar controlar esse processo. Livre acesso, democratização dos meios de comunicação, meu amigo Acioli. Olha só, muito legal, muito bacana as suas palavras aí. Eles não querem, mas a questão é a seguinte, não é eles não quererem, nós temos que lutar para que isso não aconteça. Você falou agora em relação naquela época, chamavam-se os nanicos, os veículos nanicos, que quando começou a surgir os jornais de bairro, o Globo se aproveitou e fez os jornais de bairro dele, já temendo que esses jornais viessem a derrubar, e quase derrubaram. Estão até hoje aí em funcionamento. E as rádios comunitárias elas eram perseguidas pela Polícia Federal. Não é o caso aqui da Mundial News, não é uma rádio comunitária, é uma rádio web. E não só nós aqui, mas como diversas espalhadas aí pelo país, entendeu? Hoje atrapalham muito esses veículos. Por isso que nós devemos tomar cuidado. Está aí o Marco Civil da internet, uns aplaudem, né, uns batem palma, outros criticam. Você sabe que em cima disso, após as eleições, caso o PT venha a ganhar as eleições, você sabe que vai ter um monte de regulamentações em cima disso. Justamente porque os tubarões não querem deixar. Eu tenho certeza que nesse momento agora, está aqui, eu abro as estatísticas para quem quiser vir aqui no estúdio ver. Nesse momento agora, nós estamos roubando uma audiência grande. Aliás, eu quero consertar roubando no bom sentido. Nós estamos tirando uma audiência muito boa desses veículos que hoje já estão começando. Não é de hoje não, de muito tempo já vem começando a reclamar, tentando botar porca e parafuso enferrujado aí nas nossas mesas de som, nos nossos microfones, tentando amordaçar, infelizmente, deputados e deputadas federais estão fazendo isso. Entendeu? No meu programa, o Direto ao Debate, eu digo o nome deles todos. O programa aqui é uma produção independente do Sindesprev e eu não me permito dizer nomes. Eu não tenho permissão da produção, embora eu faça a direção geral de jornalismo da rádio. Mas eu não sou aquele camarada assim, eu sou o dono da bola, acabou o jogo, nada disso. Eu respeito
como se trata de uma produção independente, eu não cito nomes, a não ser quando os caras dão um sinal verde para mim aí. Madureira Ponto Dedo, o Márcio, o Newton, que são gestores aí do sindicato, os atuais gestores, e que fazem a produção do programa. Mas deputados e deputadas que no passado empunharam cartazes escritos: queremos liberdade de expressão, hoje estão aí tentando amordaçar a esse pessoal todo que aqui foram citados. Entendeu? No meu programa Direto ao Debate eu já convidei informalmente e formalmente uma deputada federal que até hoje não quis comparecer ao programa. Acho que ela tem pavor de mim ou ela está com raiva de mim, uma das duas. Mas agora, nas eleições agora, eu tenho certeza que ela vem, porque o cacete vai dançar, vai comer em cima. Aí a pessoa vem para se defender, com todo direito. Então, Acioli, é exatamente são essas as preocupações que a gente tem que começar a externalizar para a sociedade como um todo, para quebrar determinados discursos fáceis, como, por exemplo, hoje no Globo, tem aqui uma entrevista com Marcelo Neri, que é o presidente do IPEA, se eu não estou enganado, presidente do IPEA, que faz a seguinte, tem uma entrevista e aqui a seguinte declaração dele: há pessoas tentando jogar a instituição no lixo. O que significa isso, gente? Nós temos que começar a ter muita atenção, sem dar muito cartaz, porque às vezes a gente está dando muito cartaz também, é uma coisa que não tem nem expressão na sociedade. Mas na cabeça do cidadão comum, a gente tem que ter preocupação. Por quê? Se as pessoas não estão acreditando mais nas instituições da sociedade, nas instituições democráticas, nas instituições políticas, nas instituições de segurança, nas instituições educacionais, se o cidadão não está mais acreditando que essas instituições cumprem algum papel no seu cotidiano, a pergunta que fica é o seguinte: qual a saída? Qual a alternativa? Quais instituições? Mundial News FM. Índio quer saber? Isso é o perigo. Isso é o perigo. Existe um velho ditado popular que diz o seguinte: ruim com eles, pior sem eles. Tem gente que numa circunstância como essa começa a fazer um discurso de que tem que fechar tudo. Fecha Congresso, fecha Justiça, fecha escola, fecha tudo, como se isso fosse a solução. Essa é a preocupação que a gente tem que começar a ter. Foi feita uma pesquisa, eu estou correndo atrás dela para pegar o resultado, para não falar besteira, mas veja bem, foi feita uma pesquisa com a população aí no país inteiro, sobre em que ela acredita. Eu fiquei boquiaberto com o que eu li. Eu vou dizer em síntese, depois dos nossos comerciais, eu vou dizer para vocês o que diz a pesquisa. Índio quer saber. Índio quer saber. Índio quer saber. Estamos apresentando Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira.
Produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na rua Leite Ribeiro 4, loja AB, esquina com rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail contato@meyerpetshop.com.br. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Voltamos a apresentar Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Boa tarde, amigos ouvintes. São 14 horas e 4 minutos. Programa Conexão Tupinambá. Índio quer saber. Nós estávamos aqui falando no outro intervalo sobre o significado das descomemorações e a luta pela democratização dos meios de comunicação. Pois bem, eu estava dizendo que eu vi uma pesquisa em que a pergunta é a seguinte: ninguém nega que hoje o Brasil está passando por um ciclo de crescimento e que as camadas mais populares, ou a chamada nova classe média, aumentou a sua capacidade de consumo. E, óbvio, isso tem um desdobramento, é o aquecimento da economia. Quanto mais você consome, mais você gera mercadoria, mais você gera emprego e a economia cresce. Isso é uma lógica conhecida muito bem entre os economistas. Mas o que acontece? Vamos sair da lógica do crescimento da economia e vamos para a lógica da sociedade, para a lógica política, da formação de opinião. Foi feita uma pesquisa que a pergunta era o seguinte: a que você atribui a sua melhoria de condição de vida? Essa era a pergunta. Tinha pergunta aberta, ou seja, sem nenhuma resposta para ele escolher, e pergunta fechada, que eram aquelas opções, só aquelas opções para ele escolher uma delas. Eu só vou falar rapidamente do resultado. Pergunta: a que você atribui a sua melhoria de condição de vida? A primeira resposta mais ouvida pelos pesquisadores: atribuo ao meu empenho, dedicação e esforço. Essa foi a primeira resposta que mais apareceu na pesquisa. Segunda que apareceu com mais força: a minha família. Terceiro que apareceu com mais força: meus estudos. Quarta que apareceu com mais força: Deus. Quinto que apareceu com mais força: o governo. Bom, muitos estão se debruçando para fazer uma análise sobre essas respostas. Eu, como sociólogo, rapidamente observando essas afirmações, essa ordem de afirmação, eu vou dizer algumas coisinhas iniciais, não conclusivas, sobre essa pesquisa. Essa pesquisa pode estar refletindo
aquilo que mundialmente é conhecido como ética protestante. É o esforço individual, o estudo, a família e a crença, a fé em Deus. Por último, o governo. Se a gente olhar hoje no Brasil, nós podemos dizer o seguinte: epa, da onde vem esse ideário protestante? Não estou entrando no mérito aqui se tem instituições picaretas ou não. Estou falando do ideário. Da onde vem esse ideário protestante? Essa é a primeira coisa que me chamou a atenção no resultado da pesquisa. Porque esse ideário protestante, ele se contrapõe, senhores, ao ideário republicano. O que é o ideário republicano? É aquela visão das instituições funcionando, as instituições democráticas, as instituições de saúde, as instituições de segurança, as instituições educacionais, a descentralização do poder, eleições. Do que eu estou chamando a atenção? Lá no período de redemocratização, com o fim da ditadura, o que se dizia nesse país? Era preciso, na ditadura se dizia, é preciso crescer o bolo para depois dividir o bolo. A ditadura cresceu o bolo, mas não dividiu o bolo. Aí, para derrubar a ditadura, se dizia, é preciso a democracia para trazer o desenvolvimento. Aí o que está acontecendo? O Brasil está crescendo, o bolo, de certa forma, foi dividido e está sendo dividido, ainda não são as melhores condições, mas existe uma redistribuição de riqueza hoje no país, tem muito a ser feito, mas muito a ser feito. Mas a população não atribui isso à democracia. A população atribui isso ao seu esforço, a uma visão, de forma sintética, atribui isso a uma visão protestante. Aquela visão do esforço individual, de você aguentar as pressões, aguentar as provações, que você vai vencer, que você vai ganhar o seu, que você vai ser bem-sucedido. Isso é uma visão, isto não é uma visão tradicional do processo civilizatório ocidental, do processo civilizatório liberal, né? Nós estamos falando desses patamares, não estamos falando aqui de socialismo nem de comunismo, nós estamos falando de capitalismo, desenvolvimento do capitalismo e suas instituições. A pesquisa me deixou, de certa forma, de olho aberto, em alerta, em estado de alerta. Senhora, eu sei que você está já coçando a língua aí. Manda bala. Índio quer saber. Manda bala. Índio quer saber. Olha só, no seu discurso aí, eu pude observar, né? Eu gosto de ouvir atentamente. Isso não vem de agora, não. Isso não vem de agora, não. Em 1563, Martim Lutero, quando dividiu a religião, que você falou em protestantismo, né? Martim Lutero conseguiu se libertar da Igreja Católica através dessas coisas todas aí. Só que naquela época não tinha computador para se fazer pesquisa, né? Não tinha nada disso. Mas as pessoas estão enganadas quando pensam que Lutero queria só fugir dos dogmas da religião católica quando ele foi excomungado. Não. Ele também era um visionário. Quem lê a história de Martim Lutero vai saber exatamente o que eu estou dizendo. Quem já leu, ou quem lê, eu sugiro que leia, porque é cultura, né? Não faz mal a ninguém. E até mesmo para entender essa explanação aí do Madureira. Isso para mim, Madureira, isso já vem de muito tempo. E qual foi a primeira opção mesmo aí que você disse? Foram várias opções. Meu esforço individual. Meu esforço individual. Eu sinceramente não vejo que a questão seria só no esforço individual. A quinta foi em relação ao governo, correto? Então, não é isso? A quinta opção foi... A quinta opção era o governo. O governo. Eu acho que eu fico com a quinta opção. Eu acho que
quem tem que dar suporte a isso tudo, independente de Deus, que foi a segunda, se eu não me engano, ou a terceira, né? A quarta. Eu não pude, eu normalmente eu anoto, né? Mas dessas opções todas, eu votaria nas questões governamentais. Eu acho que tudo parte lá de cima. Não, tudo parte do que o governo faz ou deixa de fazer. Isso nós estamos vivendo e sofrendo agora na pele. Entendeu? Falta muito pouco. Eu tenho acompanhado as estatísticas, as manipuladas e as não manipuladas, as sérias, né? Falta pouco aí para que o atual governo leve algumas porretadas aí, algumas caçambadas. A preocupação é muito grande. E eu fico aí com essa quinta opção, que é o governo. Exatamente, Ascioli. A pesquisa chama a atenção, eu não estou com ela na íntegra, estou só com o resultado, mas já pedi para o meu amigo, que é o Júlio, lá de São Paulo, que ele tem um instituto de pesquisa, ele fez essa pesquisa lá em São Paulo. E tem uma outra parte da pesquisa também, que é com relação às mobilizações do ano passado, em que foi feita a pergunta: qual foi a forma que as pessoas utilizaram para saber quando aconteceriam as manifestações? E tem várias outras perguntas lá, que as respostas foram da seguinte natureza. Primeiro, 90% das pessoas ficaram sabendo das manifestações pela internet. Claro. Das instituições confiáveis, né? Das instituições confiáveis, partidos, entidades tradicionais, sindicatos, entidades, estariam com as piores classificações nessa pesquisa. Então, quer dizer, isso como é que eu vou dizer assim? Isso é um ambiente propício a saídas pouco convencionais ou saídas que não têm por objetivo a melhoria da condição de vida da população, mas saídas aventureiras. Então, o que acontece? Eu quero pegar essa pesquisa na íntegra justamente para a gente trazer uma outra pessoa aqui, um convidado na semana que vem, para exatamente debater essa questão. No dia 31 de março de 2014, se comemorou 50 anos, alguns comemoraram os 50 anos do golpe. Muitos descomemoraram os 50 anos do golpe. Eu nem concordo com o nome comemorar, né? Eu acho que não devia nem existir. Quem deu o golpe comemorou, né? Comemorar uma coisa que o povo repudiou, porra. Exatamente, mas quem deu o golpe acha poderia que tá dizer certo. lembrar. Lembrou. Lembrar. Né? Então, o que acontece? Nós temos que ter claro que o que está em jogo hoje, eu considero que não está na ordem do dia a volta dos militares. Não está na ordem do dia a volta dos militares, mas está na ordem do dia o que vão ser das instituições hoje no Brasil. Aí é que está o problema. A questão da volta dos militares, isso é inexequível. Isso aí eu acho que não está na... Inexequível. O tio Sam lá, entendeu? Aonde a nossa presidente, nosso ex-presidente, foram lá tomar benção, pedir dinheiro, não permite. Eles não permitem. Exato. Entendeu? Isso aí a gente já está cansado de saber disso. Pois é. Então, o problema não está aí. Hoje o problema está justamente na falta de credibilidade das instituições. E aí é o momento de encarar. Não vai bastar dizer que o povo está enganado, está iludido, que os meios de comunicação jogam no descrédito as instituições. Eu acho que está na hora das pessoas avaliarem concretamente
o que leva as pessoas a não terem credibilidade nas instituições. É chegado o momento na sociedade brasileira de analisar de peito aberto, com coragem, o que não está agradando nas instituições. Em todas, não é só nas instituições políticas, não. São em todas as instituições. Nós temos que começar a olhar com paciência, profundidade, para encontrar as soluções. Não é para acabar com as instituições, é para melhorar as instituições e fortalecer as instituições. E o que é isso? O que é isso? Índio quer saber. Essa deve ser a busca para encontrar as respostas. Eu não digo nem melhorar, eu diria melhorar e acrescentaria moralizar. Melhorar e moralizar. E você veja o seguinte, olha o quanto o povo, pelo resultado dessa primeira pesquisa aí, o quanto o povo é iludido, é inocente. O cara fala lá em amor, em família, em Deus. Pô, ótimo. Tem que falar todo dia amor, família e Deus. Eu não sou contra isso. Mas pode deixar em quinto lugar o que é mais importante, que são as questões governamentais. Será que esse pessoal não entende que são eles lá em cima que traçam os nossos destinos aqui embaixo? Exatamente. Entendeu? Então tem que moralizar as instituições, Congresso Nacional, né, que é a Câmara, o Senado, lá onde habita o Batman, no Supremo Tribunal Federal, entendeu? Nós vamos ter aqui agora o tal do Lewandowski agora, que vai ser o ministro. Imagina esse cara, presidente do Supremo Tribunal Federal, e o PT governando. Acabou o país, cara. Então o povo fala em Deus, fala na família, continua dizendo que deve falar, mas esquece da coisa. É isso aí. Nós vamos aqui ainda hoje, nós vamos continuar abordando isso e nós vamos introduzir a consequência dessa expressão de pensamento nas pesquisas. Nós vamos começar a desdobrar ela para as eleições de 2014, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. Tentar entender por que as pesquisas de opinião do estado do Rio de Janeiro apontam como primeiros Crivella e Garotinho. Índio quer saber. Vamos aos nossos comerciais. Mundial News FM. Estamos apresentando Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na rua Leite Ribeiro 4, loja AB, esquina com rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail contato@meyerpetshop.com.br. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. www.pensaleianewsfm.com.br. A rádio feita pra você.
jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Voltamos a apresentar Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Boa tarde, amigos ouvintes, internautas, são 2 horas e 23 minutos. Estamos aqui no programa Conexão Tupinambá Índio Quer Saber, transmitido pela Mundial News FM. Estamos chegando no nosso último bloco no dia de hoje, onde a gente aqui debateu, conversou, dialogou sobre Copa do Mundo, Campeonato Carioca, futebol, as descomemorações dos 50 anos da ditadura militar, 1º de abril, sobre uma pesquisa aí que a gente teve acesso, não na íntegra ainda, mas vamos correr atrás dela para debater na próxima semana, e as consequências dessa pesquisa no processo político institucional brasileiro. Veja bem, as indicações da pesquisa demonstram claramente um questionamento a todas as instituições da sociedade brasileira, em particular as instituições políticas, particularmente partidos políticos e parlamento, de um lado, e de outro lado as instituições representativas tradicionais, sindicatos, entidades representativas dos estudantes, e um certo clamor e apoio às manifestações mobilizadas pela internet, uma certa crítica às representações, um pensamento contra as representações, uma representação direta, uma democracia mais direta, de participação direta. Então a gente está começando a debater essas questões. Eu vou começar esse último bloco aqui chamando uma reflexão da seguinte questão. Se as instituições, vamos pegar para falar uma instituição que é mais ou menos unânime, que são as instituições educacionais. Unânime por quê? Todo mundo, mais ou menos, seja da esquerda, da direita, do centro, da extrema-direita, da extrema-esquerda, todo mundo mais ou menos acredita, tem uma certa percepção, né, de que quanto mais instruído, né, quanto maior for o grau de formação, a pessoa terá condições de receber um melhor salário. E se recebe um melhor salário, teoricamente tem uma melhor condição de vida, uma melhor qualidade de vida. Mas veja bem, se a gente for pegar no sistema educacional brasileiro, nós vamos encontrar instituições públicas e instituições privadas. Se a gente for falar das instituições privadas, senhores, nós temos aqui um exemplo recente no estado do Rio de Janeiro, de 2 instituições de ensino razoavelmente conhecidas, de peso, de porte, que foram para o buraco. Gama Filho e Universidade foram para o buraco. Como elas, existem outras. Aí você pergunta, como confiar nas instituições privadas de ensino? Elas realmente vão garantir um ensino de qualidade que permita uma inserção no mercado de trabalho de forma qualificada? Se a gente for para as instituições públicas de ensino, como é que estão as escolas públicas no estado do Rio de Janeiro? As municipais, as estaduais e as federais. Nós temos que começar a discutir isso. Nós estamos falando só das instituições, senhores, educacionais. Como é que estão as instituições de segurança no estado do Rio de Janeiro? Senhores, um rápido relato das instituições de segurança vai ser catastrófico. Ainda que existam esforços para melhorar a imagem das instituições. E aí, senhores, quero fazer aqui a primeira demarcação de campo. Melhorar a imagem é fácil,
basta um bom marqueteiro que melhora a imagem da pior instituição que existe na face da Terra. Nós precisamos melhorar o conteúdo, a essência e o seu papel efetivo na sociedade. Nós não queremos apenas uma maquiagem para melhorar as instituições. Nós precisamos de melhorias efetivas. Que a gente pode fazer melhorias efetivas que na prática vai mudar a imagem dessa instituição. Segurança, educação, não vou nem dizer qual é a imagem que eu estou vendo agora aqui, mas deixa para lá, para não chocar. Não vou relatar, descrever a imagem que até a mim me choca. Mas vamos lá. As instituições que estão sendo questionadas, vamos falar das instituições representativas, senhores. O parlamento, que é, teoricamente, uma das expressões da democracia, do exercício da democracia, está sendo altamente questionado. Os partidos políticos, que é outra parte da expressão da democracia, são altamente questionados. As entidades representativas dos trabalhadores, os sindicatos, é outra parte da democracia que está sendo altamente questionada. Senhores, em resumo, aquilo que até então era tido como a expressão da democracia e do exercício democrático está sendo altamente questionado. Senhores, o exercício do voto, que não é a única expressão da democracia, é uma das mais importantes. Não é a última expressão da democracia, existem outras. Está sendo questionada. As pessoas estão começando a botar na mesa que o voto tem que ser facultativo. Quando as pessoas botam na mesa que o voto tem que ser facultativo, senhores, não pensem que isso é a expressão maior do exercício do voto, é a expressão maior da democracia, não. Porque, na verdade, o que as pessoas estão dizendo é o seguinte: não quero votar, quero ter o direito de não votar. E aí caem na esparrela, senhores, que é a seguinte: eu sou obrigado a votar. Isso não é democrático. Democrático é eu ter o direito de escolher votar ou não. Beleza, isso é um discurso, isso é uma face do debate. Mas o que mais me chama a atenção, senhores, não é só esse discurso superficial. O que mais me chama a atenção é o seguinte: o que está levando cada vez mais um número significativo da sociedade está dizendo que não quer votar. Esse é o perigo, é isso que nós temos que ter atenção. Porque se é verdade que tem quase 30% da sociedade dizendo que não quer votar, porque não se sente representado no que está aí aparecendo, você pode perguntar assim: tudo bem, então o que te representa? Essa é uma pergunta. A pessoa vai continuar dizendo: não, nada, eu não acredito mais nisso aí, eu não acredito mais em democracia, não acredito mais em eleição, nada disso aí, isso aí não dá, é tudo farinha do mesmo saco. Em tese, essa é a resposta do pensamento senso comum. Se as autoridades que estão constituídas não entenderem o recado, ou não conseguirem fazer uma interpretação justa de qual é o recado que está sendo dado, do que as pessoas estão dizendo, vão ter surpresa em outubro de 2014. Vão ter surpresa. E surpresas desagradáveis. Quem está sentado no trono, achando que já conquistou o seu quinhão no paraíso, abre o olho.
Pode ter surpresa em 2014. Pode perder o lugarzinho. Aí depois vai ficar dizendo: ah, mas esse povo não sabe votar. Ah, mas esse povo não sabe, não entende democracia. Eu acho que quem não está começando a não entender de democracia é quem está sentado no trono. Cioli. Olha só, com certeza muitos vão perder o seu precioso lugar. Entendeu? Os movimentos sociais que eclodiram aí no ano passado, eles atingiram bastante, boa parte aí da população que vota. E as campanhas que estão sendo feitas pelas redes sociais, que hoje eu considero uma instituição informal, mas entendeu? Vai fazer que muitos aí percam seus lugares. Mas você falou no início aí sobre as instituições, as questões de segurança. A imagem que você viu ali na tela é realmente uma imagem chocante. Entendeu? Vamos lá na questão de segurança. Se houvesse segurança, não haveria justiça com as próprias mãos. Aquele cidadão, ele estava com 43 facas enfiadas no corpo. Ele era estuprador. Foi pego numa favela aí do Rio de Janeiro, próximo à favela lá na Vila Vintém. E as instituições de segurança, que não deram segurança nem a ele, nem às meninas que ele estuprou, fizeram com que a justiça fosse feita com as próprias mãos. Deputada Jandira Fegali, eu sei que a senhora não está me ouvindo, mas os seus assessores estão. Não é com prazer, mas se Vossa Excelência quiser, eu lhe passo essa imagem que foi vista aqui agora e outras onde a justiça foi feita com as próprias mãos. Não houve direitos humanos para nenhuma das partes. As estupradas e o estuprador que estava com 43 facas enfiadas no corpo. E outras mais, um vagabundo com um fuzil caído numa ladeira, baleado, todo ensanguentado, enfim. Não há direitos humanos para eles, mas nem para as pessoas que ele matou com aquele fuzil que ele está ao lado dele. Então essas imagens eu mando não com prazer, mas para que a senhora, que Vossa Excelência avalie as questões dos direitos humanos antes de processar jornalistas como eu. Nós não estamos fazendo o papel de querer que a justiça seja feita com as próprias mãos. Irmãos, nós apenas informamos. Esse é o nosso dever e a nossa missão profissional. Então acho que Vossa Excelência e mais aqueles 700 e tantos que tem lá no Congresso, deveriam votar leis severas para que isso não voltasse a acontecer. Mas as instituições, Madureira, de segurança estão completamente enfraquecidas. Não é só no Rio de Janeiro, não. Em todo o país. Exatamente esse o problema, Cioli. A sociedade está começando a questionar as instituições. Qual é a visão? Tem aquele ditado popular, já falei um aqui, vou falar outro, fica mais fácil de entender, que é o seguinte: quando a situação está ruim, as pessoas querem jogar fora a bacia, a água e a criança. Então essa é a atitude mais extrema, mais radical. Não estou dizendo que em determinados momentos essa seja a melhor solução. Quando está tudo ruim, nada presta, você não tem outra alternativa. Mas a questão hoje, senhora, é o seguinte: é fechar as instituições? É acabar com as instituições? Não, não é fechar as instituições nem acabar com as instituições, porque isso é retroceder, isso é acabar com a democracia. Então é você consertar as instituições. Moralizar. Consertar as instituições significa, senhor, no ditado da bacia, da água e da criança, é que você vai tirar a água suja para você continuar limpando a criança dentro da bacia
e à medida que a água for sujando, você vai tirando a água da bacia. O problema é que hoje as pessoas fazem o seguinte: lava a criança, a água está suja, pega a água suja, lava a criança de novo. É isso que nós estamos fazendo. Então agora é hora de jogar a água suja fora. E aí, senhores, veja bem, o Acioli aqui já gritou: moralidade, moralidade, moralidade. Eu vou dizer para você, senhora, tranquilamente, que não é só a questão da moralidade. Vou te dizer por que não é só a questão da moralidade. Se é uma simples questão da moralidade, seria fácil de resolver. Quer ver? Vamos introduzir nos bancos da escola a questão da disciplina que trata de moralidade. A médio e longo prazo, em tese, você estaria resolvendo a questão. Isso é uma forma de resolver. A outra forma de resolver é o seguinte: vamos prender todos os corruptos, caçar todos os deputados corruptos, guardas corruptos, e isso vai resolver. Não vai resolver. Por que não vai resolver? Porque a questão não está em caçar quem é corrupto e quem não é corrupto. Isso tem que ser feito a qualquer momento, em qualquer instância, em qualquer situação. Poderíamos até fazer como a China, se olha. Corrupto, pena de morte. Mas a nossa Constituição não permite pena de morte em circunstância nenhuma, pelo menos no devido processo legal. Agora, no devido processo da vida, pena de morte aí existe à torto que é direito. Basta ver o comentário que você fez há pouco momento da foto que você me apresentou. Pena de morte, foi lá a justiça com as próprias mãos. Mas no próximo programa nós vamos desenvolver mais. Nós estamos aqui a 1 minuto de encerrar o nosso programa de hoje. Não, encerrar o programa não, desculpa, o nosso intervalo, né? Nós vamos aos nossos intervalos e teremos o último bloco para encerrar o nosso programa, e a gente volta aqui com as nossas considerações. Afinal de contas, Índio quer saber. Índio quer saber. Mundial News FM. Estamos apresentando Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na Rua Leite Ribeiro 4, Loja AB, esquina com Rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail contato@meyerpetshop.com.br. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Voltamos a apresentar Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Boa tarde, amigos ouvintes. São 2 horas e 42 minutos, 7 de abril de 2014. Nosso último bloco.
nosso último bloco, agora sim, nosso último bloco, aqui transmitido pela Rádio Mundial News FM. Estamos aqui, meu amigo Acioli, no dia de hoje. No bloco que a gente encerrou antes do intervalo, eu estava falando aqui da questão das instituições, o que fazer. E está dizendo que o maior problema é esse, de você achar que a solução é pegar a criança, a água e a bacia e jogar tudo fora. Eu estou dizendo não. Hoje a solução passa por jogar a água suja fora, preservar a bacia e a criança e mudar a água. E botando na vida real concreta, como é que é isso? Meus amigos, vamos ser bastante concreto. Tem político corrupto. Você já sabe, pelo menos uma parte deles, quem são, quais são. Não quer que o político corrupto volte ao parlamento? Não vote nele. Não o reeleja. Você conhece o político lá do seu bairro que vai lá comprar seu voto? Ou que chega lá dizendo, prometendo obra, que só vai levar a obra depois que você votar nele, e depois que você vota ele nem leva a obra? Não vote nele. Essa é a primeira forma de você limpar a casa, né? Essa é a primeira forma, não é a única, é a primeira. A segunda forma é você cada vez mais se informar de como é que funciona um processo político, como é que funciona um parlamento, como é que funciona uma secretaria, como é que é discutido o orçamento, como é que as coisas são decididas. Isso vai diminuir muito a corrupção. Veja bem, imagine, senhores, o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro. Aí eu vou ter que voltar a dizer, cadê a viga? Derrubaram a perimetral. Cadê a viga? Índio quer saber? Ninguém dá uma satisfação até hoje do que aconteceu. Qual é a principal obra que tem que ser feita no seu bairro? Quem é que define? É a comunidade que vive nele ou é meia dúzia lá de interessados que vão ganhar o dinheiro, que vão fazer a licitação? A comunidade é consultada? Então nós temos que começar a discutir ampliação, democracia participativa. A nossa democracia hoje ela é meramente representativa e o representante que é eleito tem mandato livre. O que é mandato livre? Ele faz o que ele quiser da cabeça dele. Depois de 4 anos ele volta naquela comunidade e pede o voto de novo. Quer fazer uma reforma política consequente? O parlamentar tem que ser eleito com voto vinculado. Ou vinculado ao partido político, ou vinculado à comunidade a que ele elegeu. Porque aí ele não vai poder fazer coisa da cabeça dele, vai ter que consultar a comunidade. Isso são só exemplos, senhores, de que a solução da representação política não é acabar com a Câmara, não é fechar a Câmara, não é fechar o Congresso, não é fechar o Parlamento. Na verdade, para você estabelecer a moralidade na coisa pública, melhorar as instituições, o caminho é aumentar a participação popular nas decisões políticas. E não só chamar a população para votar de 4 em 4 anos. Ou melhor, de 2 em 2. Né? Uma eleição você vota para prefeito e vereador, na outra eleição você vota para presidente e para deputado. Na verdade, além de você eleger os representantes, seja ele do executivo ou do legislativo, você tem que aumentar a participação popular nas decisões daqueles que foram eleitos. É isso que esse é o movimento de limpeza que nós temos que fazer. Mas, Madureira, olha só, a gente está falando sobre a questão da moralidade. Evidentemente que concreto são as instituições, assim como a bacia e a criança. E que tem que se trocar, no seu conceito, é a água. Então, a água que eu me refiro é a água da moralidade. A água ele seria a questão da moralidade. Porque as instituições são algo concreto, elas não vão terminar. Elas vão continuar. Entendeu? Tem a bacia, tem a criança e as instituições, que elas são concretas. Mas a água tem que ser trocada. Então, a moralidade também faz parte desse concerto. Então, e quando nós elegemos de 2 em 2 anos os nossos representantes nas câmaras,
entendeu? Automaticamente nós estamos colocando nessas instituições, elegendo de forma indireta quem vai comandá-las. Exato, senhora. Qual é a questão que ela é, como é que se diz assim, é de fino trato, é uma nuance que às vezes a maioria das pessoas não percebe. A questão da moralidade, você tem que tratar ela pelo menos em duas questões. Você tem que prever legalmente que o desvio de verba pública é crime, isso já está previsto, e você tem que fazer com que a conduta dos eleitos e dos eleitores esteja carregada da percepção moral. Então, como é que você faz para que a conduta dos eleitos e a conduta dos eleitores esteja carregada da questão moral? Outras instituições têm que entrar nesse caminho. Não tem saída. Ninguém nasce moralmente formado. A gente aprende valores morais, no contato com a família, com os amigos, no trabalho, na escola. Então, essas instituições estão falhando. Essa é a primeira questão. Essas instituições estão falhando. As instituições que devem apurar se está faltando com a moralidade ou não, elas falham. Por que elas falham? Porque prevalece o espírito de corpo, o corporativismo. As pessoas pensam assim, hoje é o fulano de tal que está se dando mal. Amanhã pode ser eu que seja pego. Então eu vou proteger o cara hoje que está se dando mal para que amanhã ele também me proteja. Esse é o espírito de corpo, é o corporativismo. Como é que a gente combate o corporativismo? Nós precisamos de uma legislação mais clara, dura, transparente e também mais ágil. Porque a legislação de hoje, Acioli, presta atenção, a legislação de hoje permite que a pessoa faça o que ela quer e bem entende. Ela permite. Se você hoje comete um crime, não é porque o cara é rico ou porque o cara é pobre. A legislação permite que qualquer processo se estique por uma infinidade de tempo. Não é porque o cara é rico, não é porque o cara é pobre. É o conteúdo da legislação que existe. Se o cara tem dinheiro para pagar um bom advogado, ele vai se beneficiar pelo que está na legislação. Se o cara não tem dinheiro, ele não vai ter um bom advogado para se aproveitar das brechas da legislação. Então, veja bem, a legislação atual ela é draconiana duplamente. Porque se você tem dinheiro, você se beneficia pelas brechas da lei. Se você não tem dinheiro, você não vai ser beneficiado pelas brechas da lei. Então o cara olha o seguinte, o filho do rico não vai ser preso, mas o filho do pobre vai ser preso. Então existe uma coisa no sistema que precisa ser mudado. Não adianta, aí a pessoa pensa assim, não adianta você botar quem não é corrupto, porque quando a pessoa chega lá, a pessoa é corrompida. O que a pessoa está dizendo com isso? Não adianta a pessoa ser boa porque o sistema é podre, porque o sistema é corrompido. Então, se as pessoas comuns têm essa percepção, nós precisamos investigar efetivamente o que precisa ser mudado no sistema para mudar essa realidade. Vou te dar um exemplo, Acioli, reforma política. Está todo mundo dizendo por aí que para combater a corrupção é preciso fazer reforma política. Acioli, pode cobrar de mim, hoje, 7 de abril de 2014, 2 horas e 52 minutos. Se a reforma política for feita amanhã, não vai resolver o problema da corrupção, como estão dizendo. Porque o problema da corrupção não está na reforma política.
O problema da corrupção não está no número de partidos. O problema da corrupção não está no número de parlamentares. A corrupção se dá, sabe aonde, senhores? Eu vou dizer com todas as letras. São nas licitações que se dá a corrupção. São nas licitações que são feitas as negociatas. São nas licitações e nas contas que existem com as empresas privadas. Para quem fica com as contas é que se dá a corrupção. Tipo assim, lá em Pasadena, né? Na Califórnia, por aí, né? Mais ou menos isso, lá, né? Por lá, porque foi licitar num valor e apareceu outro, né? Exatamente. A gente já pode citar aí as questões de Pasadena. Exato. Então, é no modo operante, senhores e senhoras, caros ouvintes, caros internautas, é no modo operante que se dá a corrupção. Quando senta de um lado a empresa privada que quer ganhar a licitação e do outro o agente público. Ali é que se dá a verdadeira corrupção. É ali que se dá a negociata. É ali que se diz quem ganha, quem perde, quantos ganham, quanto ganham. Então, enquanto tem gente querendo enganar a população, dizendo que a corrupção se dá exclusivamente, não estou dizendo que não aconteça, veja bem, acontece. Mas o olho do furacão, o nó da corrupção, não se dá no parlamento não, se dá nas licitações. Na reforma política, é outro assunto que nós vamos debater aqui nesse programa também. Mas me faltando 2 minutos para as considerações finais aqui do Conexão Tupinambá de 14 de abril de 2014, quero retomar pela matéria do jornal Dia de hoje. Pezão e Lindbergh vão à inauguração do templo. Prefeito Eduardo Paes também prestigiou o evento do pastor Silas Malafaia. Sabe o que é isso, Acioli? É o voto do evangélico, do protestante, que todos eles querem ir lá beber nessa fonte, querem tirar sua casquinha. Fonte boa, né? Não sei como é que o Crivella não está lá também, né? Mas o Crivella tem a dele, ali é do Silas Pois Malafaia. Garotinho também, né? Que um juiz aí chamou de meio cristão, morri de rir com essa história aí. Exatamente. Ô, Madureira, deixa eu só fazer aí, antes de você entrar nas tuas considerações finais, eu queria agradecer a nossa equipe aí, que nos ajuda a fazer esse programa, que opera o nosso áudio, inclusive a tecnologia nos permite que essa operação seja feita até fora do estúdio. Hoje a Rádio Mundial consta com um moderno sistema de informação, de tecnologia. Nós somos uma rádio web, né, uma rádio online, mas temos um moderno sistema. É bom deixar isso bem claro aqui, por isso que a gente incomoda os outros. Né? Eu sei que olha, o programa inteiro foi monitorado, porque eu recebi uma ligação aqui e o camarada já caguetou logo que está monitorando aqui. Ótimo. Monitora. Carlos Rocha, um grande abraço para você. Você deveria ter sido monitor na escola que você estudou. Entendendo? Você deveria ter sido monitor. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado pela audiência. Queria agradecer aí ao Vinícius Acioli pelo nosso áudio, entendeu? Ao pessoal que nos dá o suporte, a produção do programa Conexão Tupinambá é feito pelo JC Madureira, pelo Newton Soares, é uma produção independente. E queria também deixar aí um breve recado, né? A partir da semana que vem vai depender de alguma documentação ainda para ser assinada. Eu estaria saindo daqui hoje para resolver isso, mas infelizmente eu não vou poder ir. No final de semana eu trabalhei pela madrugada. Eu trabalho também, gente. Eu sou repórter. Essas imagens aí, essas coisas todas, é coisa para leão. Eu tive um problema de manhã com meu Alão, aquele cachorrinho que a gente adora, mas nós estamos fazendo, nós fomos convidados a fazer novas parcerias com 2 rádios, a Capital Rio e a Difusora Rio, 2 rádios de audiência. Eu entrei em contato com o pessoal que está gerindo aqui,
eu faço a coordenação de jornalismo da rádio e vamos lá ver o que ele nos tem a oferecer. São duas grandes rádios, né? A Capital Rio e a Difusora Rio. A Difusora Rio, ela leva o sinal, ela espalha o sinal aí por esse Brasilzão aí, não só faz a difusão, a radiodifusão. Quando se fala em radiodifusão, a pessoa diz radiodifusão local, não. A radiodifusão, ela tem tentáculos no planisfério aí, né? E assim que isso tiver, essa parceria concretizada com a Capital Rio e a Difusora Rio, nós vamos aqui trazer um pessoal para dar as boas-vindas aí. E no mais, eu queria deixar meu abraço aí a todos os ouvintes, monitores ou não. Boa tarde a todos. E agora você, Madureira, fica aí com o teu índio quer saber, com a Mundial News FM. Hilton Soares e JC Madureira. Meus amigos, 14 horas e 58 minutos, meus amigos internautas, ouvintes, estamos chegando ao final de mais um programa, onde nós vamos cada vez mais aprofundar os temas, vamos debater. Ano de eleição, ano de Copa, não vai ficar pedra sobre pedra. Quero aqui agradecer a presença do Acioli, quero agradecer a você, ouvinte internauta, que nos acompanhou no dia de hoje. Quero agradecer também ao Márcio Franco e ao Newton, que não puderam estar presentes hoje, mas estão prontamente nos ouvindo. Está na escuta. Quero agradecer aí a minha amada esposa, que também está fielmente ouvindo os programas em casa. Ana Cláudia, um beijinho para você, te amo muito. E desejar a todos vocês uma boa semana. Nosso programa se repete na quarta e na sexta-feira, no horário de 1 às 3 e de 11 não, meia-noite? De 8 às 10, segunda, quarta e sexta, e no horário normal de 1 às 3 da tarde. E toda segunda-feira, de 1 às 3, ao vivo aqui com a Cioli e convidados. Boa tarde a vocês, obrigado pela audiência e até segunda-feira que vem. Mundial News FM. Hilton Soares e JC Madureira. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido